Liturgia do dia 3 de outubro de 2022. Memória dos santos André de Soveral, Ambrósio Francisco e seus companheiros mártires. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, admiro-me de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo, e de terdes passado para um outro evangelho. Mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós ou um anjo vindo do céu vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. Como já dissemos e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excomungado. Será que estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse preocupado em agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 110. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Suas obras são verdade, são justiça. Seus preceitos, todos eles são estáveis, confirmados para sempre pelos séculos, realizados na verdade e retidão. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Enviou libertação para o seu povo. Confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça eternamente o seu louvor. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse:
que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Durante a segunda viagem missionária, Paulo atravessou a Frígia e a região da Galácia, nas imediações da atual cidade de Ankara. Aí fundou comunidades cristãs que depois visitou durante a terceira viagem, nos anos de 53 a 57 d.C. O apóstolo defendia que o crente se salva pela fé em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, e não pela observância da lei. Para ele, é nisso que consiste a liberdade cristã. Mas os judaizantes queriam adaptar a vivência do Evangelho à religião judaica e a certas práticas, tais como a circuncisão e certas observâncias. A igreja que estava na Ásia também sofria com esses judeu-cristãos, que deformavam o evangelho pregado por Paulo e se permitiam mesmo ironizar sobre a autoridade e sobre a doutrina do apóstolo. Paulo reagiu com força. Ao dirigir-se aos Gálatas, insensatos e enfeitiçados, o apóstolo manifesta sua indignação, não tanto para se defender, mas por verificar que estavam a afastar-se do Evangelho e a corrompê-lo. As suas palavras, cheias de fogo, querem levar os Gálatas a declarar-se por Cristo e a acolherem a única certeza que conta: o Evangelho, tal como lhes foi pregado. É essa a única alegre notícia. Ao pregá-la, Paulo só deseja uma aprovação, a de Deus. De fato, o que lhes anunciou é palavra de Deus, recebida por meio de uma revelação de Jesus, e não por um ensinamento humano. Jesus vai a caminho de Jerusalém. Um judeu faz uma pergunta que na verdade é uma armadilha. Que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus responde com outra pergunta, que conduz o doutor à própria lei de Moisés.
Que está escrito nela? O homem lembra o preceito do amor, tal como estava formulado em Deuteronômio: amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, e que os israelitas recitavam todos os dias, acrescentando o preceito do amor do próximo, tal como está expresso no Levítico. O legalista, vendo a sua síntese aprovada por Jesus, acrescenta uma outra armadilha: quem é o meu próximo? Pensando que no Antigo Testamento, próximo era apenas o israelita e mais tarde o imigrado que se tinha inserido na comunidade israelita, pensando que no tempo de Jesus o próximo estava limitado ao membro da própria seita, fariseus, zelotas, entre outras, compreendemos a força inovadora que se solta da parábola contada por Jesus. O Senhor não dá uma resposta teórica, conta uma parábola que ia ao encontro da experiência dos ouvintes, que deviam estar lembrados de acontecimentos idênticos ao narrado por Jesus. O cenário também é importante. A estrada, que de Jerusalém, situada a 740 metros acima do nível do mar, leva a Jericó, situada a 350 metros abaixo do nível do mar. Um lugar cheio de curvas e esconderijos, onde facilmente se ocultavam salteadores. A ação é animada e forte. O homem agredido, dilacerado e a sangrar é visto por um sacerdote e um levita, que passam adiante. Finalmente aparece o protagonista da parábola, um samaritano, mestiço, bastardo e herético, que cuida do ferido. Jesus compraze-se na descrição das ações deste homem mal visto pelos judeus. Cheio de compaixão, aproxima-se do homem caído, desinfecta-lhe as feridas com vinho, diminui as dores com azeite e leva-o para a estalagem, onde a sua custa o faz curar. Jesus faz mais uma pergunta: qual destes três te parece ter sido o próximo daquele homem? Está aqui o centro da narrativa. Quando Jesus diz ao autor: vai e faze tu também o mesmo, desloca totalmente o centro da questão. Não se trata de saber quem é o nosso próximo, porque toda criatura humana o é. Trata-se, isso sim, de saber como nos tornamos próximos do outro. Quem manifesta sua compaixão em ações concretas em favor de quem precisa, esse é o verdadeiro discípulo de Deus, porque se faz próximo do homem. A tentação de confundir a alegre notícia do Evangelho com outras mensagens continua atual nos nossos tempos. Quantas propostas nos chegam hoje do Oriente e do Ocidente, quanta confusão no que se refere a iniciativas e realidades, em si mesmas válidas, como o ecumenismo e o diário interreligioso. Paulo diz-nos a nós, cristãos de hoje, que o anúncio do Evangelho não pode ser comandado por modas culturais e espiritualistas. Para agradar a Deus, o cristão tem de ser um alegre servo do Evangelho e, por isso mesmo, livre para amar. É essa a sua verdadeira liberdade, tal como verificamos no texto do Evangelho. O bom samaritano faz-se próximo, apesar da distância étnica, social e até mesmo religiosa. Não pede contrapartidas. Não se apega a falsas seguranças ou medos, nem em integralismos, onde possa disparar flechas de aguçados juízos sobre quem não pensa como ele. A adesão a Jesus é plena e, por isso, não apenas mental. Adere-se a Cristo com a mente, mas também com o coração e a vida. E é na vida do dia a dia que Jesus, o bom samaritano, que se aproximou de cada um de nós para nos salvar, nos pede a conversão. Ao contrário do sacerdote e do levita, somos chamados a tornar-nos próximos, com o coração atento e caloroso de quem precisa da nossa atenção e do nosso serviço. Em vez da intolerância destes legalistas,
somos chamados a atuar com mansidão, escuta atenta, diálogo. Vencendo a dureza do coração, tomaremos a nosso cuidado aqueles que sofrem junto de nós. Tornar-nos-emos próximos de todos em casa, no trabalho, na comunidade, na ação pastoral. Revestir-nos-emos interiormente de paciência, benevolência, empatia e simpatia. Afogaremos no mar da misericórdia de Deus todos os ressentimentos, amarguras e recônditos interesses pessoais. Para nos tornarmos verdadeiramente próximos, vestir-nos-emos do seu amor, que se traduzirá em disponibilidade, cuidado, serviço atento, generoso e humilde. Hoje a Igreja faz memória aos santos André de Soveral e Ambrósio Francisco, presbíteros, e seus companheiros mártires. Em 16 de julho de 1645, os holandeses ocupavam o Nordeste brasileiro e chegaram a Cunhaú, no Rio Grande do Norte, onde moravam diversos colonos que trabalhavam no cultivo da cana-de-açúcar. Em um domingo, 69 pessoas se encontravam na capela de Nossa Senhora das Candeias para participar da celebração da missa. Logo, o local foi cercado e invadido por soldados holandeses, que mataram a todos, até mesmo o pároco da igreja, Padre André de Soveral, que presidia a celebração. As pessoas lá presentes não ofereceram resistência. Muitos habitantes do local se refugiaram no Forte dos Reis Magos ou em abrigos. No dia 3 de outubro, aproximadamente 80 pessoas também foram mortas. Os holandeses, que eram calvinistas, quiseram fazê-los renunciar à fé católica. Todos resistiram e terminaram sacrificados. Entre eles, havia um homem chamado Mateus Moreira, que antes de morrer exclamou: "Louvado seja o Santíssimo Sacramento". Os mártires foram beatificados no dia 5 de março de 2000 pelo Papa João Paulo II e canonizados no dia 15 de outubro de 2017 pelo Papa Francisco. Segundo São João Paulo II, André de Soveral e Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros, e 28 companheiros leigos pertencem a essa geração de mártires que regou o solo pátrio, tornando-o fértil para a geração dos novos cristãos. Eles são as primícias do trabalho missionário, os protomártires do Brasil. Os bem-aventurados mártires deste dia nos ensinam a permanecer firmes na fé e na fidelidade a Deus. Eles deram testemunho de que o Senhor nos fortalece para momentos cruciais da história, reinando o amor em meio ao ódio, e na semelhança com Cristo em sua paixão, morte e ressurreição. Santo André de Soveral, Santo Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros e companheiros, rogai por nós. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, dos santos André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, presbíteros e seus companheiros mártires, e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus Todo-Poderoso, que destes aos bem-aventurados André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e seus companheiros a graça de sofrer por Cristo,
Ajudai também a nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como eles, que não hesitaram em morrer por vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.